Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória ao Senhor. Naquele mesmo dia, ao primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. Ali, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falavam? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Graças de Maria de Lourdes, neste primeiro ano de seu falecimento, e também de Luiz Fernando, no 30º dia do seu falecimento. Luiz Fernando, que foi paroquiano muitos anos nesta paróquia, dedicou-se muito ao ECC desta comunidade, que o Deus o acolha no seu lar, juntamente de Maria de Lourdes e demais irmãos falecidos. Conceda-lhes o descanso, a luz e a paz. A todos os que vêm celebrar conosco nesta quarta-feira pela primeira vez, nas quartas nós costumamos usar este espaço da homilia para tratarmos de algum assunto catequético, aprendermos um pouco mais sobre a nossa fé. E hoje meditaremos sobre um tema que, infelizmente, é mal compreendido, não só por não católicos, mas mesmo por muitos irmãos nossos e, infelizmente, não poucos padres. Tema das indulgências. Muitos arrepiam-se somente ao ouvir falar em indulgências, porque, infelizmente, boa parte dos nossos livros didáticos, não poucos tendenciosos contra a Igreja, acusam, falam das indulgências de uma forma errônea, pelo mínimo não plenamente correta. Para compreendermos este tema, é preciso fazermos um feedback histórico e nos perguntarmos como surgiram
quando surgiu a prática das indulgências. Os caros no início do cristianismo, bem sabemos que o sacramento da confissão está instituído por Nosso Senhor. Veremos no livro que vem do Evangelho. Jesus, soprando sobre os apóstolos, o Espírito Santo disse-lhes: a quem perdoardes os pecados estão perdoados, a quem não perdoardes estão retidos, não estão perdoados. No início do cristianismo, nos primeiros séculos, sobretudo, quando alguém, depois de batizado, cometia algum pecado grave, as penitências eram muito duras. Por vezes, a penitência imposta significava ficar, se alguém fosse casado, 1 ano ou 2 sem ter relações com o esposo ou com a esposa. Dependendo do pecado cometido, se alguém vivia do comércio, se pedia que ficasse 1 ano, às vezes sem estabelecer relações comerciais. Não raras vezes se impunha sobre o penitente 1 ou 2 anos de jejum, em determinados dias da semana, sobretudo nas sextas-feiras. E depois de cumprir a penitência, ou seja, depois de o penitente demonstrar que de fato estava arrependido do pecado e, portanto, ter cumprido a penitência, só então é que recebia a absolvição. A absolvição que era dada na Quinta-feira Santa para que os penitentes, então absolvidos, pudessem se aproximar da comunhão na Páscoa. Com o passar dos séculos, especialmente a partir do século X, para socorrer os penitentes, a fim de que pudessem voltar mais rapidamente à comunhão, a Igreja começou a dispensar as então chamadas indulgências. Ser indulgente significa ser compassivo, ser misericordioso. E estas duras penitências que eram usadas nos primeiros séculos foram traduzidas em penitências, sobretudo de obras de caridade. Alguém podia, ao invés de fazer 1 ano de jejum, ajudar na construção de um hospital para as pessoas carentes ou de um leprosário, como era muito comum na época. Então, ao fazer estas obras de caridade, o penitente manifestava publicamente o seu arrependimento e também exercitava em si a virtude. Na Idade Média tardia, no final da Idade Média, alguns eclesiásticos começaram a abusar do uso das indulgências. E ao invés de impor como obras indulgenciáveis estas obras de caridade, impunha o pagamento em espécie ou em propriedades. Mas vejamos bem que esta leitura errônea, embora aplicada de forma errônea das indulgências, não veio em socorro somente do interesse pessoal de alguns eclesiásticos. Por que é que se espalhou tão rápido? Porque era cômodo para os penitentes também. Se me é dada a opção 1 ano de jejum, ou dedicar menos tempo na construção de um bem público em vista da comunidade, ou pagar uma quantia em espécie. Se esta quantia não me faz falta, e se me falta a reta consciência, o espírito de arrependimento e a confissão verdadeira, é claro que para mim é mais cômodo pagar. E assim, aquilo que deveria ser uma obra de misericórdia, uma manifestação de arrependimento, pouco a pouco começou a transformar-se em comércio. Por parte de alguns eclesiásticos e por parte de muitos penitentes. Com isso, ficou ao longo da história esta visão negativa das indulgências, cuja doutrina em si é muito bonita. E a deturpação não está na indulgência em si, mas na venda que foi feita desta no final da Idade Média. O que significa indulgência? Quando nós pecamos, o nosso pecado tem 2 consequências: culpa e pena. Suponhamos,
mato alguém, vou a juízo, sou considerado culpado. Para que a culpa seja levantada, eu devo cumprir determinado tempo de prisão. Mas as consequências, mesmo depois de ter cumprido a pena, essas eu não consigo restituir. Eu não consigo devolver aquilo que foi tirado. Todo pecado, mesmo tendo a sua culpa perdoada pelo sacramento da confissão, as consequências causam um estrago grande naquele que pega, porque nos torna menos pessoas, e sempre, ainda que individual, o meu pecado terá uma consequência eclesial, fará com que o corpo de Cristo sofra. A indulgência é justamente ir em socorro do penitente e aliviar-lhe as consequências do pecado, não por méritos próprios, mas pelos méritos alcançados por Cristo na cruz. Ou seja, a penitência é uma obra, a indulgência é uma obra de misericórdia. E todas as obras indulgenciáveis que existem hoje, obras de misericórdia, momentos de oração, todas elas acabam por me fortalecer na virtude, por me tornar uma pessoa melhor, por consequência mais santa, e edifica automaticamente todo o corpo de Cristo. As indulgências são um tesouro que a Igreja tem à sua disposição para distribuir amplamente aos fiéis. Porque quando a minha culpa é perdoada pelo sacramento da confissão, mas as penas, as consequências do pecado ficam ainda sobre mim. Essas penas, se eu não purificar com a minha penitência pessoal, com a prática da caridade, com o exercício das virtudes, e se eu não as tiver perdoadas e levantadas por Deus através das indulgências, eu vou ter que pagá-las no purgatório. Porque no céu não pode entrar nada de impuro. Então, quantas vezes poderíamos aliviar os sofrimentos do purgatório através do recurso às indulgências? E muitas vezes os fiéis são privados do recurso às indulgências porque os padres não falamos sobre o assunto. Lembro-me de um ano que eu trabalhei no seminário com seminaristas menores, eram quase 70 seminaristas na idade do ensino médio. E uma das obras indulgenciáveis é, no dia de finados, visitar o cemitério, rezar pelos falecidos, rezar pelas intenções do Santo Padre, sempre com uma prévia confissão bem feita e com verdadeira contrição. Falei sobre isso para os seminaristas. Na véspera deles saírem para casa de Toledo, visitar os cemitérios de seus familiares. Eu ainda era seminarista e estava terminando a teologia. Isto foi na aula que eles chegaram de religião de manhã, almoçaram todos eles, de tarde estavam liberados para ir para casa. Mas, antes de ir para casa, foram bater na porta dos quartos dos padres, formadores do seminário, para serem atendidos em confissão, para se prepararem bem e aplicarem aos seus falecidos a indulgência que se alcança com a visita aos cemitérios. Pensam que os padres, então formadores, ficaram contentes porque foram tirados da cesta para atender confissões dos seminaristas? Não foram esses que tiveram que ouvir, mas eu tive que ouvir bastante. Por que eu fui falar das benditas indulgências? O formador me perguntou. Eu disse porque no dia do juízo eu vou ser acusado de omissão se não honrar. É uma obra de misericórdia que está aí para a Igreja distribuir abundantemente, pois façamos. As dispensas do céu estão repletas de graças e nós vamos manter as portas fechadas, enquanto o povo passa fome das graças de Deus. Não é justo. Recorramos muitas vezes às indulgências. Aqui na paróquia temos muitas oportunidades, por exemplo, a adoração ao Santíssimo Sacramento. Temos aqui todas as sextas-feiras,
uma obra indulgencial que nos edifica espiritualmente e edifica todo o corpo da Igreja. Está aqui, ao alcance de nossas mãos. Para receber as indulgências, sempre procuremos fazer a confissão bem feita, com um exame de consciência bem preparado. E ao confessarmos os pecados, tenhamos o firme propósito de não pecar mais, porque senão não é a obra em si que alcança a indulgência, mas a qualidade da minha confissão e propósito de não pecar no momento de fazer a confissão somados às obras indulgenciais. É isso que vai dar eficácia à obra indulgencial. Que Santa Maria, Mãe de Misericórdia, nesta semana em que nos preparamos para celebrar o Domingo da Misericórdia, nos ajude a termos verdadeira confissão dos nossos pecados e a recorrer muitas vezes ao abraço misericordioso do Pai, que em seu Filho Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo, coloca a nossa disposição. Que assim seja.